Eu não como muito pão não, irmãos, mas a minha mulher gosta de pão. E eu passei uma prova tão grande que eu cheguei a me sentir humilhado, porque eu revirei o barraquinho que eu morava para comprar pão francês para minha esposa. Falei, eu não preciso comer não, é só para ela. Só que eu procurei moeda, procurei. Eu não tive dinheiro para comprar pão francês. Isso no ano de 2004. Agora escute isso. Você imagina você, um pai de família, levantar de manhã e sua mulher dizer assim, compra um pãozinho para mim, ou você jogar para tua mulher e dizer assim. E outra coisa, não tinha nada para passar no pão também não, irmão. É só o pão mesmo. Só o pãozinho. A padaria ficava perto da minha casa. Eu falei, Jesus, vou fazer o seguinte, para mim não ficar com vergonha da mulher, a casa só tinha 2 cômodos. Eu entro no quarto, vou orar, e se ela perguntar, você não vai tomar café hoje não? Eu falo, estou no propósito. Aí eu chamo ela para entrar no propósito comigo. Não tem dinheiro para comprar pão. Vamos jejuar. Entrei no quarto, pastor, e estou no quarto, Jesus, glória a Deus, aleluia, e tal, aquele negócio, orando, buscando a Deus, sem murmurar, sem reclamar. Senhor, entra com providência, tal, pedindo coisas espirituais, pedindo também o pão, né, que eu queria dar o pão para ela. Eu, como bom assembleano, eu tinha uma harpa, tenho ainda, mas essa harpa ficava dentro do criado mudo, que ficava do lado da cama. E veio na minha cabeça um hino da harpa. E eu comecei a resmungar o hino, porque eu não sabia cantar o hino todo. Falei, eu vou cantar esse hino. Já orei mesmo. Fui lá, abri a gaveta, peguei a harpa e abri a harpa no número do hino que era para me cantar. Quando eu abri a harpa no número do hino, uma nota de R$50 daquelas que não... Sabe aquelas notas que nunca foi amassada, irmão? Aquelas que saem do caixa? Novinha, que faz barulho. Eu olhei e falei, rapaz, mas o que essa nota está fazendo aqui? Jesus falou no meu coração assim, canta o hino e compra o pão. Vamos ser sinceros, em algum momento da tua vida, R$50, R$10 não é nada. Mas na tempestade. Sabe quando você conhece Jesus na tempestade? É quando você está passando uma dificuldade, precisando procurar um emprego, chega um irmão e diz assim, rapaz, eu estava ali sentindo... Aí você olha assim e fala, meu Deus, é o dinheiro do metrô. É Jesus te ensinando a conhecer Ele na tempestade. Você sabe o que é conhecer Jesus na tempestade? É no tempo da escassez. Sabe? No tempo da escassez, você está lá naquela luta, sentindo cheiro de churrasco para todo lado, para um carro na porta da tua casa, é um irmão da igreja. Rapaz, eu estava indo comer ali, senti de passar aqui e te levar. Você fala, eita Deus, um prato de comida faz diferença. Você sente que foi Deus. Agora, quando você tem dinheiro, você escolhe o restaurante que quer comer, sim ou não? Quando as coisas estão boas, você faz tudo que quer. Agora, na tempestade, você conhece Jesus melhor. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, nessa tempestade, você vai conhecer melhor a Jesus. Fica de pé comigo, por favor. Vou terminar com você de pé. Quando eles entram, ou melhor, quando Jesus entra no barco e tudo se acalma, eles vão conversando. Só que a pergunta eles fazem só entre eles. Eles não perguntam para Jesus, quem és tu? Que até o vento e o mar te obedecem. Eles perguntam uns para os outros, mas quem é esse? Esse aí eu não conhecia. Eu nunca vi ele fazer isso. Porque Jesus está dizendo que nesse percurso, você vai ver ele fazer o que você nunca tinha visto antes. Quem acredita que vai ver Jesus fazer o que você nunca tinha visto ele fazer antes? Diga glória a Deus. Vamos terminar? A Bíblia diz assim, e chegaram na outra margem. Onde eles chegaram? Onde Jesus disse que eles chegavam? Então diga para o teu irmão assim, o vento é contrário, a tempestade é forte, já é a 4ª vigília da noite, mas isso não vai te impedir de chegar na outra margem. Quem acredita que vai chegar na outra margem? Olha, irmãos, hoje eu estou tão feliz. Hoje eu fui lá na loja do pastor comprar um carro. E eu me lembro que no ano de 2005,
eu viajava muito para o interior fazendo a obra, e na época eu tinha um Uno 95, e eu falava: Jesus, o Senhor me tirou da vida errada, me libertou, e o meu carro fuma. Eu sou liberto, meu carro é viciado. Irmãos, eu tive uma caravana de funerária. Aí eles tiraram o adesivo, a tinta era muito velha, ficava. Aí eu colocava. Minha mulher dizia assim: vamos parar longe da igreja, os irmãos vão pensar que a gente está indo buscar um morto. Eu tive um Fusquinha chamado Jesus Me Leva. Do lado do passageiro, irmão, furou um buraco tão grande, sabe o que eu fiz? Passei a argamassa, pus uma cerâmica. Eu tive um Corcel que só andava no reto, na subida não ia. Hoje eu entrei dentro daquele carro e falei: Senhor, Jesus, como é bom te conhecer. Como é bom ser teu servo na tempestade e na bonança. A tempestade e a bonança não pode mudar a minha conduta. Eu não posso amar Jesus porque está tranquilo e detestar o céu porque está dando tudo errado. Não. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no curral não há, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu sei quem me colocou nesse barco. Tem horas que a tempestade vai estar soprando, mas tem hora que o vento vai estar me empurrando para frente. E eu estou aprendendo a lidar com todos os momentos da vida. Agora, de uma coisa é certa: eu sei que quem nos colocou nesse barco não nos iludiu. Ele vai nos ajudar a chegar. Quem acredita nisso? Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado. Diga para ele assim: para trás você não fica, irmão. Para trás você não fica. Nós vamos chegar do outro lado. Tem gente aqui que ainda esse ano você muda de margem. Ainda este ano Deus te abre uma grande porta. Ainda este ano você vai marcar um culto de ação e graça lá na tua casa. Irmão, a festa vai ser tão grande que até os penetra vai entrar, liberado, até os bicão. Deus vai suprir, Deus vai encher, Deus vai ser. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: vai ser cheio, sacudido. Diga para ele: vai ser transbordante. Diga para ele: tenha fé, meu irmão, você está chegando do outro lado. Diga para ele: quem vai sair do barco é a água, não é você não. A água que entrou no barco de fora para dentro vai sair. Não é você que vai sair de dentro para fora. Derevácia clama nebassúria. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. Deus está dando fé, Deus está dando ânimo, Deus está dando coragem, Deus está dando vigor, Deus está dando perseverança. Derremácia provianda québia. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: continue remando, continue remando. Não deixe o vento te levar para onde ele quer. Não deixe o vento te levar de volta. Não deixe o vento te levar para a margem de onde Deus te tirou. Não volte para o lugar de onde Deus te arrancou. É daqui para frente. Feche os teus olhos e vamos ser ministrados por essa canção, adorando a Deus. Porque a tempestade está indo para a brisa chegar. Erevácia clama nuvem sobre a... Quando o mar agitado estiver, anima teu irmão aí, diga pra ele: é só uma fase, meu irmão. Mas eu só consegui enxergar na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me alcançar, só quem vai chegar do outro lado glorifique a Deus. Senhor, não deixa ninguém desistir. Não deixa ninguém soltar os remos. Não deixa ninguém retroceder. Nós descansaremos no Senhor. Nós prosseguiremos e chegaremos no alvo.
chegaremos no outro lado e o teu nome será glorificado. Quem pode aplaudir a Jesus bem forte? Pode se assentar por um minuto. De vento em popa quando a coisa está boa. No vento contrário, você rema, e o barco está no mesmo lugar onde o barco está. Agora eu vou te dizer por que Satanás ainda assim te respeita. Porque o inimigo pode olhar para o meu barco e dizer assim: o barco do Moisés não foi para frente. Mas ele não pode olhar para o meu barco e dizer: o barco do Moisés foi para trás. Porque para trás eu não volto. Para a margem de onde eu saí, ele não me leva de novo. É daqui para o outro lado. Quem quer nisso, diga glória a Deus. É daqui para frente, daqui para trás não. A Bíblia diz: se esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu estou rumo ao meu alvo. Eu vou chegar do outro lado. Por um momento ou por uma fase, o meu barco pode estar parado, mas para trás também ele não vai voltar. Só que os discípulos estão cansados, eles estão fadigados, eles estão exaustos. Aí Jesus está vindo. Só que os discípulos precisam de um barco. Jesus não precisa de um barco. A Bíblia diz que Jesus vem caminhando sobre as águas. Isso é entre 3 e 6 da manhã. Jesus está vindo andando sobre as águas. Aí os discípulos vê Jesus. Quem que eles vê? Todo mundo. Porque vê uma coisa e enxerga a outra. Eles viram Jesus, mas eles enxergaram um fantasma. Quem já teve medo quando criança aqui? Ninguém teve mais medo que eu aqui, não. Pastor Marco, eu ficava assim: mãe, tem um homem sentado em cima da mesa. A minha mãe acendia a luz dizendo: é a lata de açúcar. Aquelas latas de 20 litros que punha. Você lembra que punha açúcar em lata de 20 litros? Mãe, ô meu filho, o sangue de Jesus tem poder. O que foi? Aqueles guarda-roupa que não tinha porta. Tem um fantasma dentro do guarda-roupa. Aí ela acendia a luz: é a camisa branca do seu pai, meu filho. Está ali. Não tem fantasma. Porque o medo faz você ver uma coisa e enxergar outra. Porque desespero não é de Deus, irmão. Desespero não é de Deus. Os discípulos estão vendo Jesus e estão enxergando um fantasma. É um fantasma! É um fantasma! Aí Jesus olha para dentro do barco. A água entrando no barco, o barco balançando, onda subindo. Só que Jesus identifica, pastor Marcos, os discípulos, a Bíblia diz que eles corriam dentro do barco e gritavam com grandes gritos. Aí Jesus olhou para o barco e viu que só ele consegue ver. Jesus olhou para o barco e viu duas tempestades. Quantas tempestades? Duas. Diga para o teu irmão assim: uma no mar, outra dentro dos discípulos. Você está querendo que Jesus acalme o mar, né? Se Jesus não acalmar a tempestade que está dentro de você, Jesus pode te colocar dentro de um jardim que não vai mudar nada. Se Jesus não colocar paz e sossego dentro de você, pode levar você para o lugar mais lindo desse mundo. Pega uma pessoa deprimida, ansiosa, com síndrome do pânico, leva ele para um lugar bacana, que passarinho cantar, que não adianta nada não, irmão. Lá ele tem uma crise. Porque o problema não está na geografia. O problema está dentro da pessoa. E Deus não resolve o problema do mar sem antes resolver o problema dentro de mim. Olha para o teu irmão e diga: primeiro Jesus vai resolver o problema da tempestade que está dentro de você. Quando Jesus resolver, irmão, essa tempestade está dentro de você, ele resolve a do mar. Por quê? Porque os discípulos estão no barco. Jesus mandou ele para o outro lado. A tempestade subiu, as ondas subiram, e eles estão cansados e estão com medo. Eles estão apavorados. Aí Jesus olha para os discípulos, vê eles gritando, diz: não adianta. Se eu acalmar o mar, se eu acalmar só o mar e não acalmar eles, não vai resolver. Eu tenho que acalmar eles. E depois eu vou acalmar o mar. Escuta, escuta. No Salmo de número 42, eu não sei se você já viveu aquilo que o salmista viveu, mas eu já vivi.
No Salmo 42, pastor Marcos, o salmista passa a viver uma cobrança pesada. Uma cobrança que às vezes até humilha as pessoas, machuca as pessoas. O salmista cantava para Deus, o salmista salmodiava para Deus, ele falava sobre Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. E de repente agora ele está vivendo uma situação no Salmo 42, que as pessoas que estavam em sua volta continuamente lhe perguntavam: onde está o seu Deus? Qual era a pergunta? Todo mundo pode ter certeza que na hora da tempestade Satanás vai fazer essa pergunta para você, viu? Quando o vento soprar, que a água entrar no barco, Satanás vai dizer: rapaz, teu Jesus é gente boa, hein? Botou tu num barco, deixou você chegar no meio do mar. Olha a vida que você está vivendo. Cadê ele? Cadê Jesus que não está aqui? E eles estão vendo Jesus, mas estão enxergando o fantasma. O inimigo em algum momento da tua vida vai tentar fazer você pensar mal de Deus, duvidar de Deus, perguntar onde está a justiça de Deus. Será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente gosta de mim? Olha o que está acontecendo comigo. Ele que me pôs nesse barco, foi ele que mandou eu fazer isso. Eu nem entrei porque eu queria, foi ele que mandou, eu obedeci ele. E por obedecer a Deus, olha o que eu estou passando. E o inimigo lá jogando na tua face, dizendo assim: cadê teu Deus? Na hora de mandar, ele manda. Na hora de pedir, ele pede. Na hora de pedir glória a Deus, você tem que dar glória a Deus. Na hora de dar oferta, você tem que dar oferta. Na hora de congregar, você tem que estar. Agora na hora da tempestade, ele some. Cadê o teu Deus? A alma do salmista estava tão mal que o salmista nem respondeu para quem perguntou. Ele abraçou o próprio coração e disse assim: por que te abates, ó minha alma? E por que estás tão perturbada aqui dentro de mim? Espera em Deus. Pega a mão desse irmão que está ao teu lado, pega a mão dele. Diga para ele assim: deixa essa agonia. Não, pode deixar essa agonia. Diga para ele assim: isso não combina contigo. Diga para ele: descansa. Não, diga para ele: descansa. Quem te colocou neste barco não ilude, não mente, não trapaceia. Diga para ele: quem te colocou nesse barco é responsável pela tua vida e por todas as promessas que ele te fez. Diga para ele: com tempestade, sem tempestade, com vento, sem vento. Diga para ele: você vai chegar do mesmo jeito onde ele falou. A tempestade não vai anular a promessa de Deus, ela só vai gerar uma experiência. Quantos podem aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Talvez o inimigo está fazendo isso. Onde está teu Deus? Diga para a tua alma: não te perturba não, minha alma. Espera em Deus. E Jesus tem um jeito de acalmar a gente, irmão. Jesus olha, os discípulos apavorados: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus dá um grito e diz assim: não temais, sou eu. Uai, Jesus, eu estava vendo o Senhor, mas não estava te enxergando. Eu pensei que era um fantasma. Jesus disse: não, não é fantasma, sou eu. E a Bíblia diz que entrou no barco para estar com eles. Se o teu irmão não der um glória a Deus agora, olha para o teu irmão e diga para ele assim: a tranquilidade vai voltar. Vai voltar. A tranquilidade vai voltar. Sabe o que eu estou vendo essa noite, pastor Marcos? Jesus entrando dentro do barco e dizendo para os discípulos: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Jesus chegando para a filha dele dizendo: você ficou com medo, né, minha filha? Mas é só uma prova, é só uma tempestade. Isso não anula o que eu te prometi. Isso é só uma fase, é só um vento, é só uma onda que se levantou. Você vai chegar onde eu disse que você chegaria, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Tem alguém que dá glória a Deus por isso? Porque você vai chegar onde Deus falou que você chegava. Tempestade não anula a promessa. Jesus disse: não temais, sou eu. E aí Jesus sobe para o barco
E os discípulos sentem o conforto da presença de Jesus junto com eles. Aí a Bíblia diz que agora o vento cessa. O vento e o mar se aquieta. Diga para o teu irmão assim, vai acontecer duas coisas. Vai cessar e vai aquietar. Alguém vai te perguntar, e aquele tumulto lá? Você fala, oi mãe, e aquela... Mas fiquei sabendo. Passou. Olha para o teu irmão e diga para ele, vai cessar. Pega a mão dele, levanta a mão dele lá em cima. Eu vou citar para vocês um verso da Bíblia para você dar um glória a Deus. Sabe o que está acontecendo aqui essa noite enquanto eu prego para vocês? O que está escrito em Cantares 2:11. O inverno passou, a chuva cessou e se foi, as flores aparecem na terra e o tempo de cantar chegou. Tem alguém que acredita que o tempo de cantar está chegando? Diga glórias ao nome de Jesus. Sem soltar a mão do teu irmão, diga para ele, vai aquietar e vai cessar. Alguém vai te perguntar assim, melhorou? Você vai dizer, melhorou? Não, cessou. E aí aquele vento lá, ó, aquietou. Quando o vento cessa e o mar se aquieta, os discípulos estavam cansados, sim ou não? Como Jesus encontrou eles? Jesus encontrou eles fadigados, suor descendo, ó. Aí os discípulos disseram assim depois, mas quem é esse? Até o vento e o mar lhe... Então eu vou te explicar mais ou menos aqui o que Jesus fez. Se o vento contrário empurra o barco para trás, o vento favorável empurra para onde? Jesus chegou, pastor Marcos, e disse, ô vento, estava empurrando o barco da minha filha para trás, né? Estava. Quem manda aqui, eu ou tu, vento? O Senhor. Então dê a volta. Sai daí e vem para cá. Mas por quê? Porque agora o vento não será mais contrário. O barco que estava sendo empurrado para trás passará a ser empurrado para frente. Levanta a mão para receber esta palavra. Eu estou pregando aqui debaixo da graça do Espírito e vou te falar o que você vai dizer por esses dias. Você vai olhar em tua volta e vai ver o cenário mudando, dizendo assim, pastor, as coisas estão andando. Eu estou sentindo, pastor, o barco saiu do lugar. Pastor, as coisas estão caminhando, eu estou vendo fluir. Pastor, o cenário está mudando, eu sinto que eu estou chegando mais perto. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de você chegar do outro lado, eu vou te dar uma sensação boa de que tem coisa maior ainda para acontecer. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Dê glória ao nome de Jesus. Você que estava sentindo o empurrão do vento, a força do vento, prepara para viver um tempo de refrigério e brisa. Orimicandarabachandaraia. Irmão, pai, eu estou sentindo tanta fé pregando para vocês, parece que eu estou vendo alguém olhando para você, dizendo assim, rapaz, eu te via preocupado, correndo dentro do barco, eu via você naquela agonia, o que aconteceu? Eles vão olhar para você assim, vai ver um semblante tão calmo, você vai dizer assim, está sabendo não? Cessou, aquietou. Mas o que aconteceu? Estava virando tudo, a água estava entrando no barco. Senta aí, deixa eu te contar, rapaz, que luta. A gente saiu 6 da tarde. No meio do mar uma tempestade pegou, passei por uma luta que eu não esperava. Fui surpreendido por algo na família, no ministério, na finança. Teve uma hora que o inimigo tentou roubar minha fé e eu achei que nem chegava mais. Mas na 4ª vigília da noite, Jesus apareceu. Qual foi a vigília que Jesus apareceu? Pastor, por que Jesus não apareceu de 6 às 9? Por que Jesus não apareceu de 9 à meia-noite? Por que Jesus não apareceu de meia-noite às 3? Por que Jesus apareceu na 4ª vigília, que é de 3 às 6 da manhã? Diga para o teu irmão assim, porque o choro só pode durar a noite.
Diga assim: a alegria, ela vem no romper. Jesus está dizendo assim: da quarta vigília eu não passo, o dia está amanhecendo e eu estou chegando. Eu vou fazer teu barco chegar no porto desejado. Sabe por que você não saiu tranquilo e não chegou tranquilo? Porque Deus está te dando uma experiência no percurso. Deus está te dando uma experiência de conhecer Jesus. Escute isso. Deus está te dando a experiência de conhecer Jesus na tempestade. Ô irmão, seja sincero. Quando tudo está dando certo, é muito fácil ver Jesus, sim ou não? Você abre a geladeira, oh glória. Você tira um extrato bancário, oh aleluia. Você faz um exame, o médico, eita Jesus, sou uma criança. Agora, quando o vento sopra, você para de ver Jesus e começa a ver fantasma. Olha para o teu irmão e diga assim: você vai aprender a conhecer Jesus na tempestade. Derevácia clama nébia. Quantos podem levantar as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto? Eu tenho uma profecia para te entregar aqui esta noite. Jesus está dizendo que o vento que estava empurrando o barco para trás vai levar agora o teu barco com velocidade para frente. Quem está preparado para chegar no porto aqui? Quem está preparado? Quem está preparado para colocar os pés em terra firme e dizer: Ele disse que eu chegava e eu cheguei. Ele disse que eu concluía e eu concluí. Ele disse que eu construía e eu construí. Ele disse que eu terminava e eu terminei. Jesus está dizendo: o barco não vai ficar no meio do caminho. Ele vai chegar no porto desejado e o meu nome será glorificado. Tem alguém que crê nisso? Solte um glória bem forte para Jesus. Olha, irmãos, conhecer Jesus na tempestade, já já eu termino. Conhecer Jesus na tempestade são experiências que a gente nunca mais esquece. Eu tenho algumas experiências que eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais. Quando você está vivendo um tempo bom financeiro, você esquece dinheiro no bolso das calças. É assim ou não é? Sua mulher vai lavar um terno, tira dinheiro. É assim ou não é, pastor? Aí, pai, tem 200 aqui, ó. Aí você deixou um dinheiro aqui, irmão. O negócio está tão bom. Levanta os enfeites da geladeira assim, tem dinheiro debaixo. Você abre a geladeira, cai uma maçã. Irmão, quando o negócio está feio, mesmo que a prova está grande, você abre a geladeira assim, sai aquela fumaça. Lá no fundo você enxerga a garrafa d'água. Agora, eu não como muito pão não, irmãos. Mas a minha mulher gosta de pão. E eu passei uma prova tão grande que eu cheguei a me sentir humilhado, porque eu revirei o barraquinho que eu morava para comprar um pão francês para minha esposa. Falei: eu não preciso comer não, é só para ela. Só que eu procurei moeda, procurei. Eu não tive dinheiro para comprar um pão francês. Isso no ano de 2004. Agora escute isso. Você imagina você, um pai de família, levantar de manhã e sua mulher dizer assim: compra um pãozinho para mim. Ou você jogar para tua mulher e dizer assim. E outra coisa, não tinha nada para passar no pão também não, irmão. É só o pão mesmo. Só o pãozinho. A padaria ficava perto da minha casa. Eu falei: Jesus, vou fazer o seguinte, para mim não ficar com vergonha da mulher. A casa só tinha 2 cômodos. Eu entro no quarto, vou orar. E se ela perguntar: você não vai tomar café hoje não? Eu falo: estou no propósito. Aí eu chamo ela para entrar no propósito comigo. Não tem dinheiro para comprar pão. Vamos jejuar. Entrei no quarto, pastor, e estou no quarto: Jesus, glória a Deus, aleluia, e tal, aquele negócio, orando, buscando a Deus, sem murmurar, sem reclamar. Senhor, entra com providência, tal, pedindo coisas espirituais, pedindo também o pão, né, que eu queria dar o pão para ela. Eu, como bom assembleano, eu tinha uma harpa, tenho ainda, mas essa harpa ficava dentro do criado mudo, que ficava do lado da cama. E veio na minha cabeça um hino da harpa.
E eu comecei a resmungar o hino, porque eu não sabia cantar o hino todo. Falei, eu vou cantar esse hino. Já orei mesmo. Fui lá, abri a gaveta, peguei a harpa e abri a harpa no número do hino que era para me cantar. Quando eu abri a harpa no número do hino, uma nota de R$50, daquelas que nunca... Sabe aquelas notas que nunca foi amassada, irmão? Aquelas que saem do caixa? Novinha, que faz barulho. Eu olhei e falei, mas o que essa nota está fazendo aqui? Jesus falou no meu coração assim: canta o hino e compra o pão. Vamos ser sincero, em algum momento da tua vida, R$50, R$10 não é nada, mas na tempestade. Sabe quando você conhece Jesus na tempestade? É quando você está passando uma dificuldade, precisando procurar um emprego. Chega um irmão e diz assim: rapaz, eu estava ali, senti. Aí você olha assim e fala: meu Deus, o dinheiro do metrô. É Jesus te ensinando a conhecer Ele na tempestade. Você sabe o que é conhecer Jesus na tempestade? É no tempo da escassez. Sabe? No tempo da escassez, você está lá naquela luta, sentindo cheiro de churrasco para todo lado. Para um carro na porta da tua casa, é um irmão da igreja. Rapaz, eu estava indo comer ali, senti de passar aqui e te levar. Você fala: eita Deus, um prato de comida faz diferença. Você sente que foi Deus. Agora, quando você tem dinheiro, você escolhe o restaurante que quer comer, sim ou não? Quando as coisas estão boas, você faz tudo que quer. Agora, na tempestade, você conhece Jesus melhor. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: nessa tempestade, você vai conhecer melhor a Jesus. Fica de pé comigo, por favor. Vou terminar com você de pé. Quando eles entram, ou melhor, quando Jesus entra no barco e tudo se acalma, eles vão conversando. Só que a pergunta eles fazem só entre eles. Eles não perguntam para Jesus: quem és tu, que até o vento e o mar te obedecem? Eles perguntam uns para os outros: mas quem é esse? Esse aí eu não conhecia. Eu nunca vi ele fazer isso. Porque Jesus está dizendo que nesse percurso você vai ver ele fazer o que você nunca tinha visto antes. Quem acredita que vai ver Jesus fazer o que você nunca tinha visto ele fazer antes? Diga glória a Deus. Vamos terminar? A Bíblia diz assim: e chegaram na outra margem. Onde eles chegaram? Onde Jesus disse que eles chegavam? Então diga para o teu irmão assim: o vento é contrário, a tempestade é forte, já é a 4ª vigília da noite, mas isso não vai te impedir de chegar na outra margem. Quem acredita que vai chegar na outra margem? Olha, irmãos, hoje eu estou tão feliz. Hoje eu fui lá na loja do pastor comprar um carro. E eu me lembro que no ano de 2005 eu viajava muito para o interior fazendo a obra. E na época eu tinha um Uno 95. E eu falava: Jesus, o Senhor me tirou da vida errada, me libertou, e o meu carro fuma. Eu sou liberto, meu carro é viciado. Irmãos, eu tive uma caravana de funerária. Aí eles tiraram o adesivo, a tinta era muito velha, ficava. Aí eu colocava, minha mulher dizia assim: vamos parar longe da igreja, os irmãos vão pensar que a gente está indo buscar um morto. Eu tive um Fusquinha chamado Jesus Me Leva. Do lado do passageiro, irmão, furou um buraco tão grande. Sabe o que eu fiz? Passei a argamassa e pus uma cerâmica. Eu tive um Corcel que só andava no reto, na subida não ia. Hoje eu entrei dentro daquele carro e falei: Senhor, Jesus, como é bom te conhecer. Como é bom você ter o servo na tempestade e na bonança. A tempestade e a bonança não pode mudar a minha conduta. Eu não posso amar Jesus porque está tranquilo e detestar o céu porque está dando tudo errado. Não. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no curral não há, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu sei quem me colocou nesse barco. Tem horas que a tempestade vai estar soprando, mas tem hora que o vento vai estar me empurrando para frente. E eu estou aprendendo a lidar com todos os momentos da vida
Agora, de uma coisa é certa: eu sei que quem nos colocou nesse barco não nos iludiu. Ele vai nos ajudar a chegar. Quem acredita nisso? Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado. Diga para ele assim: para trás você não fica, irmão. Para trás você não fica. Nós vamos chegar do outro lado. Tem gente aqui que ainda esse ano você muda de margem. Ainda este ano Deus te abre uma grande porta. Ainda este ano você vai marcar um culto de ação e graça lá na tua casa. Irmão, a festa vai ser tão grande que até os penetras vai entrar, liberado, até os bicão. Deus vai suprir, Deus vai encher, Deus vai ser, olha para o teu irmão e diga assim: vai ser cheio, sacudido. Diga para ele: vai ser transbordante. Diga para ele: tenha fé, meu irmão, você está chegando do outro lado. Diga para ele: quem vai sair do barco é a água, não é você não. A água que entrou no barco de fora para dentro vai sair. Não é você que vai sair de dentro para fora. Derevácia clama nebassúria. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. Deus está dando fé, Deus está dando ânimo, Deus está dando coragem, Deus está dando vigor, Deus está dando perseverança. Derremácia provianda québia. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: continue remando, continue remando. Não deixe o vento te levar para onde ele quer. Não deixe o vento te levar de volta. Não deixe o vento te levar para a margem de onde Deus te tirou. Não volte para o lugar de onde Deus te arrancou. É daqui para frente. Feche os teus olhos e vamos ser ministrados por essa canção, adorando a Deus. Porque a retroceder, nós descansaremos no Senhor. Nós prosseguiremos e chegaremos no alvo, chegaremos no outro lado, e o teu nome será glorificado. Quem pode aplaudir a Jesus bem forte? Pode se assentar por um minuto. Já vou voltar aqui ao pastor. Quantos vão chegar do outro lado? Diga glória a Deus. Irmãos, tem 26 anos que eu prego o evangelho. Deus não fala comigo assim uma revelação, uma profecia toda hora, a todo momento. Mas às vezes Deus nos dá uma palavra para alguém. E eu acho muito interessante a gente ser fiel quando Deus faz isso, porque aquela pessoa está precisando daquela palavra. Toda vez que uma pessoa precisa de uma palavra e você não fala, você priva aquela pessoa de receber uma resposta de Deus. E hoje, na hora que eu estava pregando aqui, eu olhei ali do lado do pastor e vi aquele camarada ali, ó, cara de artista. Cara de ator, não tem, pastor? Tem. E eu vi uma cena interessante. Eu vi o senhor num deserto e você estava parado assim, em pé. Você olhava para frente, você não olhava para trás. Aí aparecia uma trena muito grande, mas muito grande. E vinha um homem do seu lado com a trena na mão, puxava um pedacinho da trena e mostrava para você e dizia assim, ó: só falta isso aqui, ó. Só está faltando esse pedacinho aqui. Aí o seu semblante mudava e você recebia ânimo para terminar aquela etapa. Deus está dizendo que falta pouco. Tem um processo sendo vencido e um ciclo novo vai chegar para o nome do Senhor ser glorificado. Tem alguém que crê nisso? Diga glória a Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Permaneçam firmes, não pula do barco. E saia daqui com essa palavra: a água de fora que entrou no teu barco vai sair, mas você que Jesus pôs dentro não vai sair do barco não. Você fica, a água sai. Eu trouxe um material ali, irmãos. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Amém. Me escuta aqui só um minuto para me falar para você algo muito sério. Você sabia que os espíritas, eles leem muito sobre a origem do espiritismo, sobre as crenças, o que eles creem, como tudo eles sabem. Se você pegar um islâmico, se você pegar um judeu com 12 anos de idade, ele sabe tudo
sobre a religião dele, ele sabe de que tribo ele é, ele sabe de onde ele veio, ele sabe tudo. Se você pegar um budista, a mesma coisa. Se você pegar uma pessoa de qualquer religião, ele sabe abordar o assunto acerca da sua fé. Agora, isso não acontece quando chega nos crentes. A maioria das pessoas tem dificuldade em dar resposta sobre a esperança da sua fé. Se as pessoas perguntar para você determinadas coisas, você tem dificuldade de responder. É muito importante, irmãos, você investir, você aprender, para que você não seja iludido, ludibriado, enganado. Eu trouxe ali hoje 2 Bíblias. Uma é para você estudar só em casa, porque ela deve pesar mais ou menos uns 3 quilos, a Bíblia. Desse tamanho, dessa largura. Eu vendo Bíblia há 25 anos. O nome dessa Bíblia é Bíblia de Estudo Roma. Ela é explicada versículo por versículo, do Gênesis ao Apocalipse. O versículo, explicação, versículo, explicação, versículo, explicação, versículo, explicação. Tudo sobre geografia, cronologia, mapas bíblicos. Você vai tirar uma série de dúvidas estudando essa Bíblia. Você que não lê a Bíblia, passa a ter o hábito de ler a Bíblia e aprender a Bíblia. Essa Bíblia e a Roma só tem 3. Pode entrar no site aí agora, da BV Books, que é a detentora da patente da BV. Essa Bíblia custa R$ 379 mais o frete. Eu vou deixar ela hoje por R$ 250, porque só tem 3. E a Bíblia é minha, não é da livraria, é minha. Eu comprei o lote de Bíblia. Para os irmãos terem uma ideia, eu vendi cerca de 300 Bíblias em 30 dias dessa Bíblia. É uma Bíblia muito vendida. E o valor dela é esse, sem choro. Se você for entrar aí agora para comprar, é esse valor. E eu tenho ali a Bíblia da Reforma. A Bíblia da Reforma é uma das Bíblias mais interessantes que eu já conheci. Eu nem vou perguntar aqui, porque talvez alguém sabe, alguém não sabe. Quando foi a Reforma Protestante? Ano tal. Quem foi o protagonista da Reforma? Quem foi os reformadores? Quais foram as guerras religiosas que aconteceram na Reforma? Se alguém te perguntar por que você é protestante, eu protestante não, eu sou crente. Não, você é crente protestante. Por que protestante? Porque você veio do movimento da Reforma Protestante. Essa reforma aconteceu através de Martinho Lutero e outros. Quando aconteceu? Por que houve esse rompimento com a Igreja Romana? Qual foi o motivo? Quais foram as 95 teses de Lutero? Em que Lutero acreditava? Lutero continuou sendo um monge ou ele abriu uma igreja? Quem foi Calvino? Em que ele acreditava? Você vai saber tudo isso com detalhes na Bíblia de Estudo da Reforma. Isso é um compêndio, irmão, que você vai guardar lá na tua biblioteca e você vai ter uma riqueza. Essas Bíblias são feitas na Coreia do Sul, elas têm uma qualidade gráfica absurda, de papel, capa e etc. Essa custa 320. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para um amigo. Se você gostou mesmo do conteúdo, entre no canal que tem muito mais testemunhos como esse. Que Deus possa abençoar a sua vida e o da sua família. Até o próximo vídeo e fiquem todos na paz. Explica quando Deus usa uma profecia na boca de um homem de Deus, dizendo amanhã nem chegou. Amanhã nem existe para nós. E Deus diz, amanhã vai acontecer isso, isso e isso. Irmãos, pode ser sincero para os irmãos? Nós estamos vivendo uma época em que os dons espirituais estão se tornando extintos. Literalmente extintos. Quando alguém fala em língua, não tem quem interpreta. Quando tem um espírito de engano, não tem quem discerne. As profecias estão desaparecendo. O salmista escreveu certa vez, os sinais sumiram, os profetas desapareceram, e ninguém sabe quando até isto durará. Nós temos passado dias, eu estava falando isso hoje, pastor Aécio, na minha época de jovem, quando eu aceitei Jesus no ano de 1998 para 1999, quando os pastores pregavam e diziam, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ir para a obra missionária? As pessoas se atropelavam para chegar no altar. As pessoas vinham desesperadas, sedentas por Deus, querendo ser obreiro, querendo ser pastor. Hoje você pergunta para os jovens, quem aqui quer ser pastor? Ninguém levanta a mão. Quem aqui quer ser obreiro? Ninguém quer ser. A vocação ministerial está desaparecendo, as pessoas não querem ser obreiro. As pessoas não querem pregar, as pessoas não querem mais ministério. E os dons espirituais estão sumindo. E nós pentecostais estamos nos tornando tradicionais. E os tradicionais estão se tornando liberais.
A Bíblia diz que Moisés veio, o povo viu, o povo, grita, o povo. Josué veio, o povo testemunhou, o povo. Os anciãos vieram, o povo contou, diga, o povo contou. Então teve uma geração que viu o Sinai pegando fogo, viu Deus descer no Sinai, viu a tenda de Moisés acesa. Aí Moisés passou, o povo de Josué testemunhou. Olha meu filho, eu já vi a presença de Deus. Olha meu filho, eu já vi cego vendo, paralítico andando. Eu vi o fogo de Deus descer no monte. Aí a geração de Josué passou, a dos anciãos só contaram. A minha avó dizia que na igreja acontecia isso. A minha avó dizia que no tempo dela era assim. A Bíblia diz que depois que os anciãos morreram, a geração que veio não conhecia o Senhor. Dá para você imaginar um tataraneto de um crente satanista? O bisneto de um crente macumbeiro? Dá para você imaginar nós, a igreja de Cristo, uma igreja pentecostal avivada, que crê em Deus, que crê nos dons, que crê na presença? Você dá para imaginar o seu filho perguntando: o que é língua estranha, pai? O que é presença de Deus, mãe? Você já imaginou o teu neto te perguntando: o que é oração? Eu não sei o que é isso. Oração é o quê? Porque se a gente não tomar cuidado, a geração vão mudando e os sinais vão sumindo. A geração vai mudando e os milagres vão parando de acontecer. Nós precisamos urgentemente atender o homem do cordel. Quem crê que ele está medindo esta noite? E ele não está medindo para a terra, ele está medindo para o rio. Eu vou fechar minha Bíblia, porque eu quero orar com vocês daqui a pouco. Pastor Aécio, a Bíblia diz que Jesus, vou terminar aqui, Jesus estava na beira do mar pregando. Pedro estava dentro do barco, ou melhor, Pedro estava lavando as redes. Aí Jesus disse para o Pedro assim: me empresta teu barco. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, primeira ordem que Jesus deu: afasta o barco da terra. Qual foi o primeiro mandamento de Jesus? Pastor, por que tem hora que eu não consigo? Eu sou batizado com o Espírito Santo, pastor, eu não falo em línguas. Eu vejo os irmãos dizendo: estou arrepiando, estou sentindo, eu não sinto nada. Por quê, pastor? Porque o seu barco está ancorado onde? Quer sentir a presença de Deus, irmão? Isso não é normal. Isso não é para todo. Isso não é uma coisa. Isso não é comum. Nós estamos falando do Espírito Santo. Nós estamos falando de coisas abstratas, de coisas espirituais. Quem quer sentir a presença de Deus? Diga comigo: eu preciso afastar o barco da terra. Como eu posso saber que o meu barco está na terra, pastor Marcelo? Pela minha oração. Se na minha oração eu peço mais coisa que tem na terra, é porque a minha oração é materialista. Eu sou uma pessoa que o meu barco está ancorado, agarrado com a terra. Paulo escreveu dizendo: quando vocês forem orar, busque as coisas que estão em cima, onde Cristo está sentado. Quando vocês for juntar tesouro, ajunte no céu, porque lá o ladrão não entra, lá a ferrugem não rói. Não, lá não. As pessoas estão deixando de buscar o que é de cima para buscar o de baixo. Se você fizer uma conferência de prosperidade, trazer um grande homem que fala de prosperidade, você tem que convidar os bombeiros para vir para a igreja e ajudar. Se você fizer uma conferência de oração, você vai ter lá Pedro, Tiago e João. Porque as pessoas não querem mais as coisas que são de cima. Elas querem as coisas que são de baixo. Posso ser sincero para os irmãos? Tem gente que não é batizado com o Espírito Santo e nunca buscou ser batizado. Pastor, me explica isso melhor. Vou explicar. A salvação é pela graça. A salvação é o quê, irmão? Pela graça. Eu me salvo? Não, eu não me salvo. Quem me salvou foi a graça. Em que eu colaborei para que não salve nada? Eu só aceitei a salvação. Agora Paulo diz: buscai com zelo os dons. Diga comigo assim: salvação é graça. Diga comigo: dom é busca. Por que não tem mais dom? Por que os dons estão sumindo? Porque ninguém busca. Para você receber dom, você tem que buscar os dons.
O senhor lembra, pastor Aécio, muitos anos atrás, quando o nosso pastor dizia, nós vamos fazer uma campanha pela busca dos dons? Aí a gente vinha, Jesus batizava um, dava profecia para o outro, revelação para o outro. E a igreja se completava porque a Bíblia diz que quando nós nos ajuntamos, um tem salmo, um tem doutrina, o outro tem ciência, o outro tem revelação, o outro tem palavra do conhecimento. O culto não pode ser um culto incompleto. Por quê? Por que hoje nós não somos plenos no Espírito? Não somos. Porque nós não somos plenos na busca. Os irmãos concordam comigo que Deus queria falar mais e não fala porque falta profeta? Você concorda que Deus queria revelar mais, mas não tem quem revele? Você concorda comigo? Esses dias o irmão chegou para mim, pastor Aécio, isso aqui é muito importante eu dizer isso, e disse para mim assim, pastor, lá na igreja nós estamos orando para Jesus curar. Eu falei, irmão, o senhor me desculpa, mas no evangelho não é assim que funciona não. Ele falou, não, pastor? Eu falei, não. No evangelho, a cura divina, não que Deus não possa curar alguém, claro que pode, por vontade própria, mas no evangelho, a cura divina, ela acontece por intermédio dos dons. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Que não crê será condenado, ou está condenado. Em meu nome expulsarão, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Paulo disse que há diversidade de dons, mas o Espírito é o meio. E a uns foi dado dons de curar, a outro o dom de operação de milagres. Então, ou seja, se não está acontecendo milagre, a culpa não é do Espírito Santo. É porque não tem um agente, não tem uma pessoa que tem o dom de operação de milagres. Você está entendendo ou não? Por que tem um monte de gente doente? Porque não tem quem tem dom de curar. Se levantar um crente que tem o dom de curar, ele vai orar pelos enfermos, Jesus vai curar os enfermos. Mas as pessoas não buscam mais dons. As pessoas buscam coisas. As pessoas buscam muito mais as coisas de baixo do que as coisas que são. Só que agora, quando Ezequiel leva o pé, pastor Aécio, para ir onde o homem estava chamando, ele disse que procurou o chão e não achou. Quando ele procurou, pastor Marcelo, o chão, ele não achou. E ele disse, o ribeiro era profundo. O ribeiro era o quê, irmãos? Tem gente que nunca foi lá. Agora eu vou falar uma coisa para você ficar espantado. Tem gente que fala 2, 3 idiomas, nunca foi lá. Tem gente que tem 2, 3 faculdades, nunca foi lá. Tem gente que tem uma parede repleta de diploma, nunca foi lá. Tem gente que nunca pisou numa escola, já foi lá. Tem gente que não tem uma faculdade, já foi lá. Porque para ir lá não precisa saber, para ir lá precisa querer. Para ir lá você não precisa ser inteligente, não, para ir lá você precisa desejar. Você concorda comigo que tem irmãos que sabem menos de alguns conhecimentos, mas conhece mais do Espírito Santo que qualquer um de nós? Lembra da nossa avó, da nossa mãe que a gente recorria? A sua mãe era teóloga? O seu primeiro pastor que você teve lá naquela congregação, ele era o maior mestre que já teve? Mas Deus revelava tudo para ele. Eu tive uma mãe de oração, eu tenho uma mãe de oração. E eu fui pervertido na minha juventude, início da minha mocidade. Tinha dia que eu colocava o pé na porta, pastor, minha mãe dizia assim, não sai porque tem um laço de morte para você hoje. Eu voltava para dentro, porque eu acreditava nela. No outro dia, alguém me dizia assim, se você sai ontem, você morria. Tinha alguém preparado para te matar. Está faltando a gente ser mais cheio de Deus, irmão. O diabo está enganando os crentes com muita facilidade. Pastor, posso falar uma verdade? Tem gente que nem no rio está. Tem gente que só está olhando para o rio. Tem gente que só está olhando para o rio. O evangelho existe. O Espírito Santo existe. A igreja é legal. É bom ouvir a palavra, pastor. Eu gosto dos crentes, eu gosto da igreja. Pastor, mas não está no rio ainda. Porque quando entrar no rio, firma. Quando firma, vai para a oração. Quando vai para a oração, vai para a responsabilidade. E depois da responsabilidade, Deus diz, agora eu quero te revelar o que você nunca viu. Eu quero te mostrar o que eu nunca te mostrei. Quantos querem ver? Diga glória a Deus. Fica de pé comigo, por favor. Fica de pé comigo. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem mais de Deus? Irmãos, eu sei que nós estamos na pandemia. Você não precisa ficar perto de ninguém, não. Mas eu queria fazer um apelo aqui hoje, pastor. Eu quero fazer.
Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Agora deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Antes de você vir, eu nunca vi um crente ser batizado com o Espírito Santo mascando um chiclete, comendo um cachorro quente, olhando para cima. Eu prego nesses congressos de jovens pelo Brasil, às vezes você diz assim, quem quer ser cheio, você está todo empolgado. A pessoa vem para o altar e fica assim. Nunca vi nenhum receber. Porque esse tipo de coisa só acontece quando a pessoa tem sede. Os antigos, irmãos, os pastores antigos, eles conheciam menos da Bíblia que nós. Então eles tinham umas receitas meio doidas, mas funcionava. O camarada aceitou Jesus, ó, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu não sei como que é batizado com o Espírito Santo? Ó, na hora que o pastor prega, aí vai chamar lá na frente. Quando chegar lá na frente, você fecha os olhos e começa, glória, glória, glória. Quem lembra disso? Glória, glória, glória. E não é que funcionava, irmão? Porque é melhor ficar dando glória do que ficar olhando para a minha cara. É melhor você estar dando glória a Deus do que ficar aqui à toa. Não. Tem que ser intenso. O homem do cordel está chamando. Você concorda que tem crente que está firme, mas tem dificuldade com a oração? Você concorda que tem gente que tem vida de oração, mas tem dificuldade com a responsabilidade? Você concorda que tem gente que é responsável, mas tem problema com coisas profundas? Deus nunca deu a ele uma experiência pessoal extraordinária. Quando alguém vir te contar uma coisa profunda, você vai dizer, eu já fui lá. Alguém chegou para Paulo um dia e disse assim, Paulo, você conhece o que de Deus? Ele, para não falar que era ele, disse assim, eu conheço um homem. Eu não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, mas ele foi ao terceiro céu. E lá ele ouviu palavras inefáveis, e tão profunda que não é lícita nem dizer entre os homens. Tem gente que já foi atormentado pelos demônios, mas nunca viu um anjo. Tem gente que já viu o inferno, mas nunca viu o céu, irmão. Tem gente que diz, pastor, estou sentindo uma coisa ruim, mas não sendo uma coisa boa. Mas que negócio é esse, irmão? Não. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quem concorda com isso, diga glórias ao nome de Jesus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pastor, sou batizada e sou batizado com o Espírito Santo, mas dificilmente eu falo em línguas. Não é normal. Não é normal. Por que não é normal, pastor? Paulo escreveu à igreja e disse assim, olha, falou para os coríntios, vocês estão achando que eu não falo em língua? Eu falo em língua mais do que todos vocês. E quem fala em línguas, Paulo disse, fala em mistérios com Deus e edifica quem? Por que tem gente que não é edificado? Que é batizado com o Espírito Santo, mas não fala em línguas, não ora em línguas. Ele acha que isso não é necessário. E vou falar uma agora, que essa aqui, eu sei que tem gente que se pudesse me dava um cocão, mas não vai poder dar. Quem é pentecostal aqui diz amém? Sou pentecostal de verdade. E eu defendo o meu povo pentecostal. Eu não tenho como referência. Eu não tenho como referência. Não estou dizendo bíblica e nem cristã, mas eu não tenho como referência do Espírito Santo pessoas que menosprezam o que eu acredito. Esses dias eu discuti com um pastor reformado, porque ele diz, falar em língua é loucura, é da mente. Isso é uma loucura que vocês têm, isso aí é um transtorno mental que vocês têm. Ele diz, Deus não usa a boca de ninguém em profecia, a profecia é só a palavra. Eu disse, olha pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor está falando isso comigo, mas se juntar a igreja do senhor no mundo todo, não tem 100 mil crentes. 100 mil crentes tem só aqui na cidade que a gente mora, da nossa igreja. Porque a nossa igreja tem um carisma. Nós acreditamos na obra do Espírito. Nós acreditamos. Eu falei para ele, o senhor pode virar a Bíblia para lá, para cá. O senhor pode falar o que o senhor quiser. Eu não ouvi isso, eu vivi. Essa experiência pessoal. Jesus me batizou com o Espírito Santo. O senhor pode dizer para mim que não existe? Eu sou batizado com o Espírito Santo e acabou. Eu acredito, eu vivi. Eu disse para ele agora, sabe por que o senhor não acredita? Porque alguém ensinou para o senhor que isso não existe. Agora o senhor já experimentou? Ele disse, não, nunca experimentei. Então deixa minha fé em paz. Deixa os meus princípios em paz. Eu acredito. Pastor, Deus quer dotar a sua igreja de dons. Deus quer encher os crentes do Espírito Santo. Deus quer batizar quem não é batizado com o Espírito Santo. Eu estava pregando, nós vamos orar agora, eu estava pregando na cidade de São Bernardo do Campo, no ano de 2008, 2009. Eu tenho um amigo, um grande ensinador da palavra, chamado pastor Adriel Batista.
Ele estava segurando a sua criança no colo. A menina dele hoje deve ter uns 16 anos, 15, 16 anos. Ele segurava a criança de 2 anos no colo, pastor. A criança não era uma criança que tinha facilidade para falar, era uma criança que tinha dificuldade para falar. Com 2 anos ela estava aprendendo a falar ainda. No meio do culto, Jesus batizou a criança com o Espírito Santo, no colo do pai. E ela falava variedade de línguas. Fala até hoje, porque batismo é um só, batismo com o Espírito Santo é um só. O que você está precisando não é ser batizado de novo, você está precisando de um renovo. Você está precisando de um chacoalhão de Deus para a poeira voar. Você está precisando de sentir Deus de perto de novo. Você pode levantar a tua mão e dar glória ao nome daquele que vive para sempre. Esta noite não vale terminar sem um apelo. Você que não é batizado com o Espírito Santo ainda, com a evidência de falar em línguas. Você que já falou em línguas e faz tempo que não fala. Você que sente a necessidade de uma renovação espiritual na tua vida. Seja você um crente de um dia, seja você um crente de 50 anos de crente. Pastor, eu preciso de um renovo. Eu preciso, pastor, eu quero sentir a glória de Deus. Pastor, eu não me contento de ir com a água só até os lombos. Eu quero tirar os pés do chão. Eu quero entrar nas águas. Quem quer entrar nas águas profundas aqui? Eu quero conhecer mais o Espírito Santo. Eu quero ser cheio de Deus. Você que se enquadra dentro de qualquer uma dessas coisas que eu disse, sai do teu lugar, venha no altar. Hoje o negócio é no altar aqui. Pastor, sou batizado com o Espírito Santo, mas eu preciso de um renovo. Precisamos buscar a face de Deus. Ergue a jovia série me candarabaia. Pastor, eu nunca falei em línguas. Você pode falar hoje se você crer. Prominaia série me cantúrias. O Espírito Santo virá sobre nós com uma unção de renovo. Eu creio pelo poder da palavra, pastor Aécio, que esta noite será uma noite em que o Espírito Santo dará dons espirituais. Ele quer usar tua boca, Ele quer usar tua voz, Ele quer usar tuas mãos. Ele está chamando, vem para o fundo, vem para o fundo. Vem para o fundo, Ele está te chamando. Tira os pés do chão. Você tem que deixar de ser lógico. Você tem que deixar de ser natural. Rebre-me. Você vai abrir a tua boca agora, vai fechar os teus olhos e vai começar a orar. Quem é batizado com o Espírito Santo, prepara, porque vai vir uma unção de renovo agora. Vai vir uma variedade de línguas estranhas. Remia. Isso, comece a orar, comece a orar. O Espírito Santo vai te dar inspiração. O Espírito Santo vai te dar palavra. Começa a dar glória a Deus. Esta noite é a noite de ir para o fundo. Esta noite é a noite de ir para o fundo. Você tem que buscar, você tem que nadar. Tem gente que quer a água no tornozelo. Você tem que dar braçada. Você tem que mergulhar. Você tem que querer. Você tem que desejar. Pode começar a orar. Pode começar a orar. Pode começar a orar. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Cadê você? Andai. Derebiai osemi cantureia núbria. Nemidio. Emi amaia forgia. Onde estão os crentes? Elemi da borgina sobre canturia. Deremia manturi miritiohai. Remitio. Isso, adore a Deus, adore a Deus, vai adorando a Deus. O fogo do Espírito vai tocar a vida de alguém aqui. Deus é dioplovia. Deus pode usar a boca de alguém em profecia aqui hoje. Abre a tua boca e deixa Deus pôr palavra. Você acredita em tanta coisa que não devia acreditar? Por que você não acredita no sobrenatural de Deus? Derebia subcomanúvias.
Aleluia. Aleluia. Entra no rio. Entra no rio. Entra no rio. Entra no rio. Alamanchori minaracia mantúria. Há uma presença gloriosa de Deus aqui. Eimácia canavio. Emio hertz. Andi teria forgia cancho rimicais. Eimi teria forminha. Provia emi. Isso, eu sinto a glória de Deus aqui. Terra, manto de mistério. Teme canto, remia séria. Vai adorando a Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas, ora em mistérios com Deus. Há uma presença gloriosa do Espírito dentro desta casa de oração. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem nunca falou em línguas, seja batizado no Espírito Santo. Onde está a tua sede? Ei, maiomi de provia. Venha Deus, venha, 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 venha Espírito Santo. Procure um coração sedento agora, Espírito Santo. Procure um coração que deseja, Espírito Santo. Oh glória, oh glória, é um fogo queimando, é uma chama ardendo. É eminasce colvania, derramando de mistério. Aleluia, aleluia. Ei, maiose. Levante as suas duas mãos aos céus, adorando, adorando, adorando. Ele desce como fogo. Mergulha no oceano do Espírito nesta noite. Mergulha no oceano da glória. Ei, Eima, Urimicandarabá, Urimicandarabá, Xandaraia. Mergulha, mergulha, mergulha. Há um poder, há uma unção, há uma graça. Oh glória, Remi. Canturemi da plovinassi queima. Ei, me calabachandaramantúria. Oh glória. Oh aleluia, Deus. Vem Espírito Santo, renova, batiza, dê dons espirituais à tua igreja. Andaramacheri me canturianda lavaia. Derramando de mistério. Andaramanturi me calamacia. Andaracalassuri me coviandaramaia. Que presença maravilhosa, Jesus. Queima. Que presença maravilhosa, Jesus. Queima, Jesus. Queima com teu fogo, arde com teu fogo. A tua presença é gloriosa. Levante as suas mãos aos céus, dando glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. É entre a formicia. Chomi camaias. Ei, me clamai de plovia. Que presença. Quem deseja, sente. Quem tem sede, beba. Quem tem fome, coma. Receba de Deus agora. Receba de Deus agora, você que quer. Receba de Deus agora, você que almeja. Ora machandaramanturi covanaias. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Ebidaiomi canturia. Debandorimi canturimi nasce cominências. Há uma presença gloriosa do Espírito de Deus. Adore, 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 adore. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Derramai. E me cabacia. E me candaraba, xandaraba, candaraia.
Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. Nós queremos mergulhar no rio do Espírito. Nós queremos, ó Deus, ir até onde as águas são profundas. Andai me chomahasie. É possível nadar, mas ele diz que não é possível atravessar. Ninguém atravessa. Você mergulha, mas nunca saberá tudo. Você mergulha, mas nunca verá tudo. Você pode ver muito, mas nunca tudo, porque Deus é insondável. Deus é inigualável, é infinito. Oh glória, seja cheio do Espírito Santo esta noite. Seja cheia da presença de Deus esta noite. Feche os olhos. Eu gostaria que você colocasse as mãos sobre a tua cabeça. As duas mãos. Vou contar um testemunho para os irmãos em 1 minuto, que eu quero fazer uma oração por milagres aqui. Por mais ou menos 10 anos da minha vida eu orei por milagres. Os primeiros 10 anos de ministério. Eu enfrentei tanta incredulidade, tanto ceticismo, que eu disse: quer saber de uma coisa, Deus? Eu vou pregar a palavra e eu não oro por milagre mais. Vou pregar a sua palavra, não vou deixar de servir ao Senhor, mas eu não vou orar mais por sinais e por maravilhas. Quando foi um dia eu fiquei doente. Alguns anos depois eu fiquei doente. E quando eu fiquei doente, pastor Marcelo, Deus disse para mim: é ruim ficar doente? Eu disse: é mais do que ruim, é péssimo. Deus disse: pois é, tem muita gente doente por sua causa. Porque eu te chamei para orar pelos enfermos. Está vendo como você precisa de uma oração para ser curado? Você não precisa de um milagre, meu filho? Eu falei: preciso de um milagre, me cura, Jesus. Jesus disse assim: eu te curo. Mas todas as vezes que eu te mandar, você vai orar pelos enfermos. Eu acredito mais em Deus do que num diagnóstico. Eu não deixo de acreditar no diagnóstico, mas eu acredito mais em Deus. Eu acredito num Deus que arranca câncer com a raiz inteira. Eu creio num Deus que quando Ele quer, Ele deixa ir na mesa cirúrgica. Mas quando Ele não quer que vá, Ele mesmo opera. E o nódulo some. O câncer desaparece. O tumor tem que sumir. Eu vou fazer uma oração aqui agora por milagres. Eu preciso pelo menos de 2 obreiros atentos agora. Só vou orar 1 minuto ou 2. Por quê, pastor? Às vezes, não estou dizendo que vai acontecer aqui agora não. Às vezes, quando eu estou orando, pastor Aécio, quando a pessoa, pastora, tem que receber uma cirurgia, às vezes o sinal que Deus dá que está curando é que aquela pessoa é anestesiada. Então a pessoa cai, pá. Agora, se levantar, pode fazer o exame de novo. Pode dar fazer o exame de novo, se o caroço estiver lá. Que eu não vou pôr a mão em ninguém, eu vou orar daqui. Eu não oro empurrando, eu não oro tocando, eu não oro dando rasteira no povo, não. Tem pessoas que quando eu começar a orar vai sentir o lugar da enfermidade queimando. O lugar da enfermidade vai começar a queimar. Deus é um Deus que ainda desentope veia entupida, dá coração novo, troca rim, tira um órgão podre, ruim, põe outro novo. Você crê nisso ou não? Crê ou não crê? Crê. As águas são profundas. Ele vai além da medicina. A medicina existe, é real, precisamos dela, mas ele vai além. Ninguém conhece o corpo do homem melhor do que quem criou esse corpo. Põe as suas 2 mãos sobre a cabeça. No meio da oração eu vou orar por libertação. Se tiver alguém oprimido por demônios, se tiver alguém vítima de feitiçaria, Jesus vai libertar agora. Você crê ou não? Então, com a mão na cabeça e os olhos fechados, diga comigo: glória ao Pai. Não, diga forte: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga de novo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Feche os olhos, todo mundo agora, feche os olhos, eu vou orar. Pode ficar em silêncio, eu vou orar por você. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Onde houver um nódulo, onde houver um caroço, onde houver um câncer, onde houver uma doença que essa pessoa precisa ser cirurgiada, em nome de Jesus agora. Toca nessa pessoa agora, Jesus. Em nome de Jesus. Sai daí, caroço. Câncer, sai deste corpo agora. Toda doença incurável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde houver uma enfermidade agora, que ela comece a ser queimada, em nome de Jesus. Da planta dos pés ao alto da cabeça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai daí, doença. Em nome de Jesus Cristo agora. Sai daí agora, sai deste corpo, sai desta perna, sai do intestino, sai do coração, sai da mente, sai agora das emoções, sai agora do ouvido, da garganta. Em nome de Jesus, eu repreendo toda sorte de enfermidade. Em nome de Jesus, veia entupida, problema nos ossos, nos nervos, nas articulações, nos músculos, em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Toda obra de feitiçaria, toda obra da macumbaria, da magia, do encantamento, toda praga rogada, todo espírito maligno escondido, eu repreendo agora. Espírito que separa a família, espírito que leva à loucura, espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus quebra todas as correntes agora. Jesus joga por terra todos os impedimentos contra a tua vida. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na sua tenda, em nome do Senhor Jesus Cristo agora. O sangue de Jesus tem poder. Todo espírito de suicídio, todo espírito de morte, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Todo espírito do vício, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. A bênção do Deus Todo-Poderoso é a bênção que está sobre a tua vida. Ele é o Deus que te sara. Seja curado agora. Receba o teu milagre agora, no nome de Jesus. Pode tirar as mãos da cabeça, levantar as duas mãos bem alto, bem alto. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo. Diga de novo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Quero dizer para essa moça aqui que está segurando a criança: olha aqui para mim, filha. Tem um milagre de Deus chegando na tua casa, viu? Deus me mostrou uma cerca caindo. Deus diz: eu estou tirando um impedimento, eu estou abrindo uma porta, eu estou trazendo uma providência, eu estou trazendo um recurso, eu estou trazendo uma solução para dentro da sua casa, e o meu nome vai ser glorificado. Deus diz assim: eu vou te tirar de uma situação humilhante, eu vou te colocar numa situação de alegria. Deus está dizendo: eu sou o teu Senhor, eu sou o Deus que cuido de ti. Deus está dizendo: prepara, porque vai haver uma viravolta na situação, meu nome vai ser glorificado. Eu entrei como teu advogado, eu vou julgar tua causa, vou comprar tua briga e vou glorificar o meu nome. Diz o Senhor Deus que dentro de 3 dias um sinal acontece na terra ao teu favor, e o nome dele vai ser glorificado. Ele diz: eu te pego pela mão e te tiro honrada de uma situação que tu estavas humilhada, e o meu nome será glorificado na tua vida. Quem pode dar glória ao nome do Senhor Jesus? Dê glória ao nome do Senhor, porque Deus está neste lugar. Derrebia subinaio remia canturaia. Pastor Aécio,
Eu vou falar para o senhor hoje, mas o senhor só vai me testemunhar depois. Eu vi um cofre, escute isso, não era um cofre grande, era um cofre de ouro. E esse cofre vinha levitando, ele vinha, não tinha ninguém segurando. E ele entrava dentro da igreja e era colocado aqui em cima deste altar. Eu disse: Deus, o que é isso? Deus diz: diga para o meu filho que eu estou enviando um socorro. Deus mexeu, escute isso, pastor, Deus mexeu com uma situação e com o coração de alguém. Escute isso. Que Deus diz assim que muita coisa vai ser solucionada com uma provisão. Essa provisão que eu estou dizendo é financeira. Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando disso aqui, ó. Deus está dizendo: você não abandonou tudo para ser envergonhado. Você não doou. Tinha uma carreira te esperando. Debara, Saua, Tiominaia, Canto, Nupri, Próvia. E Deus diz assim: tu negaste tudo, abriste mão de tudo por mim, e eu não vou te deixar envergonhado nem um dia da sua vida. Diz o Senhor Deus: eu mudo a história. Eu trago uma provisão nunca antes, que nunca houve antes, nunca houve em nenhum momento, nem nos melhores momentos. Deus disse: e eu não vou esperar o país melhorar para fazer isso. Eu não vou esperar a bolsa de valor melhorar para me fazer isso. Eu tenho pressa. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer para já. O que eu estou dizendo, Deus não vai fazer daqui 10 anos não. Deus está dizendo: eu tenho pressa em fazer, e o meu nome será glorificado. Deus está mexendo em papéis. Deus está mexendo em contrato. Canto de subrinância. Deus está dizendo: de nubre terra como núvia. Deus está dizendo: vai vir propostas. Proposta que você vai dizer: vocês não tem, você vai perguntar 3 vezes para saber se é verdade. Deus está dizendo: sou eu. Porque quando eu quero, eu pego o coração do príncipe. Quando eu quero, eu pego o coração do rei. Quando eu quero, eu pego o coração do dono. Quando eu quero, eu pego o coração do pobre. Quando eu quero, eu pego o coração do rico. O coração dos príncipes está na mão de Deus. E Deus está trazendo um milagre glorioso para este lugar. Quantos podem levantar a mão e dar um grito de glória? Isso, diga glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cana sobre a Imeneia. Oh glória. Terminar. Vou dizer para esse meu irmão de verde aqui, como é o nome do senhor, meu irmão? Ivani. Olha, irmão Ivani, eu vi o senhor assim na maçaneta de uma porta, ó. Cadê que ela abria? Não abria. Deus está dizendo assim: a porta já existe, eu vou te dar a chave. Se eu sou homem de Deus, irmão Ivani, Deus fala na minha boca, Deus está trazendo para o senhor uma chave. E quando essa porta abrir, a preocupação vai sair. Deus está dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou um Deus que prometo e sou um Deus que cumpro. Deus está dizendo assim: olha, a sua mão vai sair da maçaneta assim, para fazer assim. Deus está criando um milagre urgente para a vida do senhor. Sabe o que Deus manda dizer para o senhor? Que o senhor não vai ficar no prejuízo, viu? O senhor não vai ficar no prejuízo de nada. Deus diz assim: está tudo na minha mão e tudo no meu controle. Eu vou enviar a bênção. E a bênção vai ser tão grande que ela vai vir sobre o senhor, mas ela vai atingir a família inteira. Ela vai atingir gente que está perto e gente que está longe, porque o nome do nosso Deus é grande e poderoso. Você pode levantar a mão e dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aplauda o Senhor Jesus bem forte e glorifique o seu nome, porque Ele é Deus e Ele não falha. Agora, pastor, vou terminar agora. Eu não sei por qual motivo, e não vou dizer que é físico, e nem vou dizer que é espiritual, porque Deus não me mostra se é um negócio físico, no mundo real, ou se é só no mundo espiritual. Mas eu vi um diploma, pastora. Eu vi um canudo muito grande, enroladinho, e era entregue na tua mão. E Deus dizia assim: diga para ela que eu sou um Deus que cumpro promessa antiga. Eu sou um Deus que falo lá atrás, mas não esqueço o que eu falei não. Diga para ela que eu trarei uma realização para o coração dela. Que tem hora que a gente acha assim: ah, passou o tempo. Eu já acho que não, acho que eu estava. Jesus disse: não,
Eu esqueci não. Deus está desenrolando um negócio que ele diz assim, vai vir. Agora eu não sei se é no espiritual ou se é no físico. Do jeito que vier é milagre. Mas Deus está dizendo, eu vou te diplomar. Que me calavore e me derrece, cantúria. Você pode dar glória a Deus ou não? Porque Deus está dizendo, eu não falho com aquilo que eu prometo. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Pode se assentar, meu irmão. Pode se assentar. Posso falar de um material que eu trouxe aqui, pastor? Meus queridos irmãos, enquanto vocês se assentam, vou falar bem rapidinho aqui. Os irmãos, das outras vezes que eu estive aqui, sabem do nosso projeto, o nosso desafio que nós temos no Vale do Jequitinhonha. Eu falei esta semana com o nosso missionário lá, e nós encontramos um terreno no centro da pequena cidade de Cristália, uma cidade com mais ou menos 5.000 habitantes, 6.000 no máximo. E nós encontramos um terreno. Terreno nesses lugares, irmão, são baratos. Totalmente diferente daqui. A gente consegue adquirir com esforço, com dedicação. E como que eu faço para ajudar o Vale do Jequitinhonha? E para ajudar o nosso missionário que está lá? Onde eu vou pregar, qualquer lugar que eu vou pregar, eu levo os materiais. Os irmãos que podem adquirem, os que não podem oram. Abençoa também, sim ou não? Porque às vezes a pessoa não pode adquirir o material, mas pastor, eu vou ajudar em oração. Tá certo, meus irmãos? Do jeito que você me ajudar, eu fico satisfeito. Que você não é obrigado a adquirir. Isso aqui eu ofereço aos irmãos para nos ajudar lá. A nova Bíblia King James, irmãos, essa agora principalmente para os jovens, adolescentes, para as irmãs. Olha que capa linda, a capa de um leão. E ela vem com as primeiras capas com os desenhos bem bacanas. Tem ela assim, linda Bíblia. Bíblia de estudo para as irmãs, Bíblia de estudo pescador. Uma Bíblia completíssima, evangelística e apologética. A Bíblia de estudo com referências, que é a Bíblia que eu gosto de usar no dia a dia. Essa Bíblia vai te ensinar que versículo ler para um desviado, que versículo ler para um ateu, que versículo ler para um doente, o que falar para uma pessoa que está de luto, o que falar num casamento, o que falar num culto fúnebre. É uma Bíblia muito didática, que te ajuda muito. Por isso que chama com referências, porque ela tem referências específicas. Hoje, quem adquirir qualquer uma das Bíblias, tem Bíblia também colorida para os jovens e adolescentes. Quem adquirir hoje uma Bíblia vai ganhar de presente um livro, Os Evangélicos, que é uma visão panorâmica, é uma síntese dos evangelhos. Comprando uma Bíblia, você vai ganhar de presente esse lindo livro. Dê um aplauso ao Senhor Jesus mais uma vez. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados, muito obrigado pela sua presença aqui até o final do vídeo. Que esse testemunho e essa pregação tenha tocado no seu coração. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para um amigo ou um parente que precise da palavra de Deus, que esteja desviado. Que Deus possa te usar grandemente e que Ele possa abençoar você e a sua família. Até o próximo vídeo e fiquem todos na paz.